Olá, pessoal, queridos amigos do Think Bricks, Simon Lorenzen, estamos aqui. Hoje estamos recebendo um novo convidado especial de alto nível, o acadêmico norueguês, professor Glenn Diesen, da Universidade do Sudeste. Bem-vindo de volta, professor Glenn. Obrigado por me receberem de volta, pelo convite e pela apresentação gentil. Desculpe. Obrigado, você é um amigo do Think Bricks. E hoje nós realmente gostaríamos de começar falando sobre o seu último discurso no Conselho de Segurança das Nações Unidas que você fez há alguns dias. E você falou sobre uma espécie de dimensão informativa, dizendo que o Ocidente coletivo, não está apenas espalhando desinformação, mas também está moldando a escalada em todo o mundo. Na sua opinião, você poderia explicar como essa dimensão, no contexto da guerra de informação, está acontecendo de forma diferente entre os países ocidentais, o Sul global e os países do BRICS? Não, eu destaquei que, novamente, isso é algo que considero simplesmente da natureza humana, que existe uma contradição de forma inerente quando os seres humanos sentem ameaças, todos nós buscamos solidariedade interna, e é basicamente daí que vem a propaganda política. Ou seja, ao nos definirmos como os mocinhos e o outro lado como os vilões. Uma vez que você aceita essa premissa, os fatos deixam de ter importância. Porque agora, se você invade um país, é para espalhar liberdade e democracia. Se o seu oponente faz isso, é para expandir o império. Geralmente é assim que os seres humanos agem. Então, minha principal preocupação, bem, o que eu estava argumentando é que nós basicamente demonizamos nossos adversários. Eu usei o exemplo da Rússia, mas também disse que isso se aplica a todos os nossos oponentes, seja a Rússia, a China, o Irã, porque sempre que você quer aumentar sua segurança, competição, o que você precisa fazer é reconhecer preocupações mútuas de segurança para reduzir esse conflito mútuo. No entanto, o principal problema que vemos é que, para aumentar a segurança, precisamos nos colocar no lugar do outro. E eu estava dizendo que nós nunca mais fazemos isso, e sinceramente não importa onde você esteja, seja na Itália, Noruega, Reino Unido. Quando foi a última vez que você viu políticos ou a mídia discutindo preocupações de segurança do Irã, China ou Rússia? Eles não fazem isso, e há um motivo. Eles acham que reconhecer as preocupações de segurança dos adversários significa legitimá-los. Durante a Guerra Fria, se tivéssemos agido assim, teria sido um grande desastre, pois reconhecíamos das preocupações soviéticas. Nós não queríamos provocar, mas hoje em dia, e de novo, esse é o principal slogan da guerra por procuração na Ucrânia, que ela foi não provocada. Sempre há a suposição de que nossos adversários agem em um vácuo sem nunca serem provocados. Eles não têm preocupações legítimas de segurança. Sempre que fazem algo, é só porque têm intenções beligerantes. Eles são essencialmente maus, e esse é, eu acho, o principal problema que temos. Quando seu oponente é visto como mau, não há como fazer concessões ou discutir suas preocupações. A única maneira de ter paz quando o oponente é mau é derrotá-lo. O bem não faz concessões ao mal, deve derrotá-lo, essa é a lógica. Por isso, sempre que vamos à guerra, lutamos contra alguma reencarnação de Hitler. Isso é exatamente como Hitler, porque então diplomacia é apaziguamento, e vitória significa que você os derrota. Então não, esse era o meu ponto principal. E só como um último comentário, eu baseei tudo isso em Walter Lippmann, porque ele foi um dos primeiros acadêmicos ou estudiosos a escrever sobre teorias de propaganda política há mais de um século. Ele aprendeu com a Primeira Guerra Mundial enquanto trabalhava para o governo dos Estados Unidos, porque ele disse, por um lado, a propaganda é ótima. Se você retratar o adversário como um mal absoluto, então o público é mobilizado, eles apoiam a guerra. Porém, quando chega o momento de buscar a paz, isso se torna inviável. Afinal, como dizer ao adversário ou ao público que é hora de reconciliar com o que é considerado mal absoluto? Quando a paz só lhes dá tempo para se reconstruírem, fortalecerem e retomarem a ofensiva. Então, não, eu acho que temos um enorme problema de propaganda no Ocidente agora. E no seu comentário você mencionou sobre os vieses ocidentais. Na psicologia das pessoas que geralmente tentam dividir entre o bem e o mal nesse tipo de dualismo. Qual é a sua sugestão para que a mídia dos BRICS divulgue alguns trabalhos?
não seguindo o mesmo padrão, mas tentando explorar uma informação correta e adequada? Bem, a informação correta, bem, é isso. A ideia principal é que a informação ou a verdade deve ter um valor próprio e não apenas servir às narrativas. E, novamente, acho que isso é toda da informação de que precisamos. Por exemplo, para entender sobre o que eu estava falando. O conflito na Ucrânia. Escrevi um livro recentemente sobre a guerra na Ucrânia. Usei quase exclusivamente fontes ocidentais, então a informação está lá. A realidade é reconhecida. Ninguém está realmente contestando muitas dessas evidências principais. Mas o problema é que a realidade precisa ser ajustada às narrativas. Se a realidade não se encaixa na narrativa dessa luta entre o bem e o mal, não importa. Se você tem fatos e a realidade do seu lado, isso ainda é visto como apoiar a narrativa do oponente. Porque se nós fizemos algo errado, se ameaçamos a Rússia, por exemplo, ou a China de alguma forma, tudo o que eles ouvem é: então a culpa é nossa. Isso não é bom, pois você precisa escolher um lado. Então essas pessoas, elas não parecem entender isso. Se você quer ter segurança, você precisa mitigar a competição por segurança, você precisa reconhecer a segurança. O conflito é bidirecional novamente. Descobri isso cedo durante meu doutorado, pois pesquisei o dilema de segurança. E eu estava argumentando que, sabe, a Rússia pode ameaçar nossa segurança e nós podemos ameaçar a segurança da Rússia. E, sabe, todo mundo diz, bem, é claro, a Rússia nos ameaça, mas de alguma forma era controverso que a maior aliança militar do mundo fosse criada contra os russos, expandindo-se em direção às fronteiras russas, aumentando cada vez mais suas capacidades militares, derrubando governos ao longo de suas fronteiras. Que, de alguma forma, isso pudesse ser visto como uma ameaça, pois todos somos democracias liberais. Entendi. E você poderia deixar uma mensagem para os leitores do Think Bricks? Algumas sugestões sobre como consumir e produzir mídia? Nesta transição multipolar, qual seria, na sua opinião, uma boa maneira de abordar essa transformação midiática que estamos vivendo? Porque sim, os países do BRICS estão liderando essa transição multipolar e isso significa também que precisamos de um novo tipo de abordagem midiática. Bem, seria bom ouvir esses países. Se você analisar a literatura sobre propaganda política, o ponto principal naquela época era, você sabe, se a propaganda busca controlar, manipular informações, o principal instrumento contra isso, né, o caminho para a verdade, é ter debates abertos, discurso aberto. Então, idealmente, você teria um debate naquela época entre, entre, você sabe, os presidentes de cada país. Hoje, por exemplo, eu gostaria de ver um debate entre Putin ou Trump, ou o secretário-geral da OTAN e Xi Jinping, ou algo assim. É isso que você quer ouvir. E o pior, uma das ferramentas da propaganda é sugerir que o discurso do oponente é perigoso, que precisamos nos proteger dele. Quando líderes ocidentais falam em combater a propaganda dos adversários, querem dizer censura e impedir que você ouça seus argumentos. Mesmo na Guerra Fria era permitido saber o que Moscou argumentava. Agora não é mais. Esse é o principal problema. A propaganda se combate com um debate aberto, não silenciando-o. So Então eu diria que para navegar pelo cenário da mídia, você precisa ouvir o outro lado. Então, se você está acompanhando alguns conflitos agora entre Israel e Irã, você deve ler a mídia iraniana, deve ler a mídia israelense. Você deve obter a perspectiva dos dois lados. A ideia de que um lado detém o monopólio da verdade e o outro vai te confundir com desinformação é o pior tipo de propaganda que existe. É assim que você percebe que seus líderes políticos agora estão tentando te doutrinar e fazer propaganda. Isso é muito perigoso. A diversidade de perspectivas é sempre o melhor caminho, pois permite ouvir os argumentos mais fortes. Não, estou muito pessimista com o que vejo na Europa. Esqueci como Ursula von der Leyen chamou isso. Ela não queria combater a desinformação, ela queria se antecipar a ela tinha uma palavra para isso, algo parecido com pré-crime. Então ela ia impedir que isso acontecesse, o que significava que ela precisava controlar a informação. Definitivamente escolhemos o caminho errado.
Entendi. E agora mudando para o contexto das novas grandes potências, essas novas zonas de influência e o que está acontecendo no mundo. Acho que é muito importante focar na chamada nova doutrina Monroe, a doutrina Monroe. O próprio Trump já retomou isso. Sabemos que no início a doutrina Monroe foi apresentada como anticolonial, e então, na verdade, foi um exercício do imperialismo dos Estados Unidos, na América do Sul. E como você acha que hoje os países do BRICS e, em geral, o Sul Global devem responder e interpretar isso? Ressurgimento da doutrina Monroe dele, com suas diferenças, é claro, mas também olhando para frente, essas novas geometrias das superpotências que estão tentando redesenhar o tabuleiro de xadrez do mundo. E eles estão exercendo exatamente o mesmo. Então, como era algumas décadas atrás, qual é a sua opinião? Bem, eu acho que é importante entender que as ações dos Estados Unidos não são apenas ações independentes de um lunático furioso. Queremos acreditar que tudo se resume à personalidade do Trump. Eu acho que o que aconteceu foi de fato bastante previsível. Eu publiquei um livro em 2020 ou 2021 chamado A Europa como a Península Ocidental da Grande Eurásia. Ressaltei que com o mundo se tornando multipolar, isso vai acontecer. Porque em um mundo multipolar, quais são os incentivos dos Estados Unidos? Não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é preciso priorizar. Então, o que os Estados Unidos deveriam priorizar? E sua estratégia de segurança nacional tem sido bastante clara. Eles querem dominar seu próprio quintal, que é o hemisfério ocidental. E isso é o surgimento da chamada doutrina Monroe, de que os Estados Unidos devem reinar supremos no hemisfério ocidental. E claro, a segunda prioridade é que deve tentar conter, deve estar no leste asiático, porque precisa conter a China, que é sua concorrente de igual para igual. E isso é uma grande mudança para os americanos, porque nos últimos 80 anos e bem podemos ir além disso. Os europeus foram os principais aliados ou foco estratégico dos Estados Unidos. De repente, a Europa virou uma terceira opção distante. Por isso, se quiser focar no hemisfério ocidental ou no leste asiático, é preciso se afastar de outro lugar. E esse lugar é a Europa. Então, não só a Europa ameaça prender muitos recursos e a atenção dos Estados Unidos, mas também, ao estarem na Europa, eles também estão aproximando a Rússia da China, que é sua rival de igual para igual. Então, nada faz sentido em estar na Europa. Então, era muito previsível que, à medida que o mundo se tornasse mais multipolar, a parceria transatlântica começaria a se fragmentar. E isso tem profundas complicações ou implicações para os europeus, porque a Europa baseou toda a sua segurança na América nos últimos 80 anos. Isso tem aspectos positivos, por exemplo, os americanos têm sido os principais pacificadores dos europeus. É por isso que não acabamos em tantos conflitos uns com os outros, porque os americanos meio que têm esse papel claro de liderança na Europa. Então, esse é meio que eu acho que o jeito que eu penso sobre, por exemplo, questões como a Groenlândia e a doutrina Monroe. Como você entende o que os americanos estão fazendo? Bem, a primeira coisa que eles fizeram foi ir atrás do Panamá. Eles queriam que o Panamá expulsasse os chineses e desse concessões especiais para os Estados Unidos. Bem, por que não? Foi basicamente isso que os americanos fizeram. Foi em 1903 ou 1905, eles pressionaram pela secessão do Panamá da Colômbia para reivindicar a soberania sobre o território que agora é o Canal do Panamá. Isso liga o Atlântico ao Pacífico, por isso precisava estar sob controle americano. Essa foi a fonte de sua ascensão. Eles querem isso de volta, também quer ter algum controle sobre o Pacífico e o Atlântico. Esses são os dois grandes oceanos que protegem os Estados Unidos. Então, em 1867, os americanos compraram o Alasca. E bem, houve também uma certa pressão envolvida, claro, e isso foi então para controlar o lado oeste dos Estados Unidos e também o lado leste. No mesmo ano, em 1867, eles propuseram comprar a Groenlândia da Dinamarca. Então fazia sentido, claro, naquela época. Eles se preocupavam com o Império Britânico durante a Guerra Fria, se preocupavam com os soviéticos, agora se preocupam com a multipolaridade que é China, Rússia e outros.
Mas, novamente, eles têm uma longa história disso. Eles quiseram, eles sugeriram isso. Bem, trocas de terras em 1910. A Groenlândia, na verdade, ficou sob controle dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, já que a Dinamarca foi ocupada e os americanos perceberam o quão importante ela era. Eles até se referiram à doutrina Monroe para controlar a Groenlândia. Depois, quando devolveram para os dinamarqueses, eles ofereceram novamente comprar a Groenlândia em 1946. Os dinamarqueses recusaram, então, em vez disso, eles tiveram direitos de base e assinaram um acordo em 1951. Agora, aqui está o problema. Tudo isso funcionou muito bem. Desde os direitos de base em 1951, já se passaram, quantos anos isso dá? 75 anos é isso, e funcionou. Então a pergunta é, por que não continuar simplesmente alugando dos europeus? Se você reconhece que o mundo se torna multipolar e que os Estados Unidos vão se afastar dos europeus, e se os europeus algum dia esperam voltar a ser relevantes, ou seja, ter prosperidade econômica e algo que pareça relevância geopolítica, eles precisam começar a diversificar seus laços. É assim que você se ajusta à multipolaridade. Então, comercie com os chineses, comercie com os russos e comece a ter, um pouco de coragem e independência. Se for assim, os americanos não terão acesso garantido para sempre. Por isso faz sentido tentarem tomar a Groenlândia. Não gosto disso e não quero. Acho que europeus e russos deveriam resistir, mas é um caminho lógico para os Estados Unidos. Então, de acordo com o que você disse, você acha que esse é um caminho adequado, pensando em um mundo multipolar? É uma espécie de tentativa de participar dessa reconfiguração multipolar pelo chamado hegemon, ou é apenas uma resposta para tentar bloquear a multipolaridade? Sabemos que essa doutrina afeta também a Europa, não só a América do Sul, então não é apenas uma questão do Sul global, mas as consequências serão principalmente, na Europa, o velho continente. O que você acha disso? Porque isso é muito interessante, claro. Eu concordo com esse ponto, que isso é uma espécie de necessidade para os Estados Unidos, para sua integridade, para sua defesa também, já que o mundo está se reorganizando agora. Mas você acha que isso faz parte de um jogo maior ou é apenas uma resposta à transição multipolar? Não acredito que os americanos estejam mudando para a multipolaridade. Acho que, Marco Rubio fez um discurso no início da presidência de Trump, há um ano, quando ele destacou que a unipolaridade sempre foi uma construção muito temporária, que não iria durar. Agora você pode interpretar isso de duas maneiras. Uma, os Estados Unidos se ajustam à multipolaridade, ou duas, os Estados Unidos buscam restaurar o momento unipolar. Agora, se os Estados Unidos escolherem abraçar a multipolaridade, claro, isso faz sentido e é comum na história dos Estados Unidos. Em geral, essa tem sido a política, buscar balanceamento offshore. Isso significa que eles só entram nas guerras na Europa ou outros lugares quando todos já estão exaustos. O objetivo principal dos Estados Unidos é garantir que a guerra acabe em equilíbrio de poder. Nenhum estado consegue dominar a Europa e então os Estados Unidos recuam. Se os Estados Unidos continuarem na Europa ou Eurásia, as potências locais vão se equilibrar coletivamente contra eles. Então não é isso que você faz, você recua, fortalece suas forças e assim segurança significa preservar o equilíbrio de poder. É isso que eu esperaria dos Estados Unidos se seguissem para a multipolaridade. Sobre o que ocorre na Europa, especialmente na Ucrânia, eu esperava que tentassem acabar com a guerra. Se os Estados Unidos buscam restaurar a unipolaridade, suas políticas são bem diferentes. Agora você quer basicamente tentar eliminar seus rivais, ou seja, você quer eliminar o Irã, como vemos, para permitir que Israel domine a região que é um proxy dos Estados Unidos. E também você quer separar os russos dos chineses para poder concentrar seus recursos em derrotar a China. Também é algo que vemos indícios, com base nas políticas econômicas e nas sanções, que eles parecem determinados a tentar quebrar a China. Isso também é crucial para o que ocorre na Europa, pois não creio que Trump queira necessariamente encerrar. Sim, ele quer um fim temporário para a guerra na Ucrânia, mas ele não quer que a Europa faça as pazes permanentemente com os russos.
Eu acho que ele quer continuar a contenção e a confrontação com a Rússia, mas terceirizar isso para os europeus podem fazer isso, e então a América pode voltar para casa e se fortalecer. E você sabe, liderar da retaguarda, ou como eles dizem. Isso ficou evidente agora porque um ano depois, você sabe, o nosso querido Marco Rubio está de volta. Ele fez esse discurso na Conferência de Segurança de Munique e argumentou: Europa, vocês tiveram 500 anos de domínio impressionante. Mas então, depois da Segunda Guerra Mundial, por causa do comunismo e do decolonialismo, sabe, a descolonização foi algum plano comunista que roubou seus impérios. Precisamos restaurar nossa grandeza e não devemos nos desculpar por isso. Essa é a ideia principal. Então, só para resumir, o que isso significa para a Europa? Eu acho que a Europa está cometendo um grande erro. O motivo é que, depois da Guerra Fria, todos nós reconhecemos que redividir a Europa seria um desastre. Acabaríamos tendo outra Guerra Fria com a Rússia. Isso não é algo que você quer. O motivo pelo qual decidimos fazer isso mesmo assim, expandir a OTAN e reiniciar a Guerra Fria, foi porque isso trouxe os americanos para a Europa, pode mantê-los aqui. Então, entrar em conflito com a Rússia era o preço que estávamos dispostos a pagar? Bem, agora os americanos estão indo embora e nos dizem: bem, vocês continuem esse conflito com os russos, nós vamos ficar de fora dessa. Não faz nenhum sentido a Europa se transformar nessa região pobre, dependente e irrelevante na linha de frente para os americanos. Se a Europa quer ser relevante, acabe com as linhas divisórias na Europa, diversifique seus laços econômicos e não transforme a Europa em uma linha de frente dividida. Nada de bom sairá disso. Ficaremos ainda mais dependentes e, por isso, mais obedientes política e economicamente. Então, não, eu acho que sim, essa é uma questão fundamental, e é por isso que eu digo que ninguém está se ajustando à multipolaridade. Todos nós, incluindo os europeus, estamos tentando restaurar a unipolaridade, por isso queremos derrotar os russos. Se conseguirmos, os americanos continuarão aqui nos apoiando. Teremos um forte exército ucraniano como escudo e vocês, uma Rússia enfraquecida e submissa. Essa é a ideia. Se a Rússia vencer, os Estados Unidos vão se afastar e a Ucrânia não vai mais funcionar como escudo contra os russos. Então é por isso que os europeus lutam, ou seja, para preservar o momento unipolar em vez de se ajustar à multipolaridade. E só para fechar o círculo. E mencionando novamente seu discurso na ONU, isso é uma questão de como enquadrar o nome. A doutrina Monroe em si é uma espécie de construção midiática, e isso é muito importante. Na sua opinião, o quanto é importante agora, o quanto é importante no sul global, mas também na Europa que mencionamos, essa dimensão informativa sobre essa nova doutrina, sobre essa tentativa de restaurar a unipolaridade, que por alguns dos atores é vista como algo novo, por outros é apenas um ressurgimento, como dissemos, da velha doutrina. Mas, por outro lado, vemos que estamos diante de algo completamente diferente, porque as superpotências não estão respondendo como algumas pessoas esperavam. E por isso precisamos olhar para o futuro, o que é muito importante no estado psicológico das pessoas. Porque à medida que eles desenharem esse quadro, poderemos entender o que está acontecendo e também estaremos prontos para reagir a tempo ou não. Sim, deixe-me dizer isso primeiro. O mais engraçado com os europeus agora é que, quando viram Trump chegando e basicamente fazendo um reajuste, porque os Estados Unidos se esgotaram, não podem seguir assim nem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, precisam se ajustar. A multipolaridade não é política, é realidade. Para prosperar, é preciso se adaptar à realidade, como os Estados Unidos estão fazendo. Os europeus agora... Bem, o que acho engraçado é que eles continuam dizendo: nós tínhamos regras, o poder não ditava as coisas, nós tínhamos regras, mas o que aconteceu? Porque nos últimos 30 anos tivemos isso, essa ordem baseada em regras. Bem, isso é besteira. O poder sempre dominou, o poder sempre ditou. O único problema era que, após a Guerra Fria, a distribuição de poder era de uma hegemonia coletiva do Ocidente.
Então, quais eram as regras? Bem, as regras eram que podíamos fazer o que quiséssemos, mas é claro, nós disfarçávamos isso como valores. Então, se você quiser interferir ou derrubar outros governos, você chama isso de promoção da democracia, mesmo que muitas vezes isso significasse derrubar democracias. Discutimos intervenções humanitárias. Quando buscamos guerra, mudamos nossa linguagem. No fundo, todo o mundo era esfera de influência do Ocidente. Nós tínhamos a palavra final em tudo, e foi isso que o primeiro-ministro canadense também disse em Davos. Ele deixou isso claro. Carney, bem, precisamos ser honestos, a ordem internacional baseada em regras era uma fraude. As regras que trouxemos, tudo dependia da situação. Se você fala em integridade territorial ou autodeterminação em Kosovo, dizemos, claro, eles precisam de autodeterminação porque queremos que Kosovo se separe. Se for a Crimeia, bem, integridade territorial, porque não queremos que vá para a Rússia, então não há regras. Era tudo questão de poder, e é isso que está desmoronando. Mas, novamente, acho que pelo menos os americanos reconhecem como o mundo está mudando. Marco Rubio já questionou durante as negociações. Por que não condenam a Rússia? Condenem a Rússia agora, logo antes das negociações. Ele estava argumentando que simplesmente condenar o adversário pode impedir a paz. Você precisa realmente ser capaz de reconhecer as preocupações deles, não apenas condenar. Até mesmo Henry Kissinger, eu acho, disse isso lá em 2014. Ele disse que a demonização de Putin não é uma estratégia, é uma desculpa para não ter algo nesse sentido. E é isso que você faz. Toda essa ideia de que você só moraliza e demoniza todo mundo, que isso de alguma forma te faz virtuoso. Não, não faz. Isso impede você de lidar com o outro lado e impede você de alcançar uma paz mutuamente aceitável. Quero dizer, a maneira como falamos sobre líderes mundiais hoje em dia, isso era algo inédito. Imagine que durante a Guerra Fria você falava respeitosamente até mesmo sobre Stalin. Hoje em dia, todos os adversários são apenas lixo humano e imundície, e não conseguimos mais conversar de maneira civilizada. Eu acho que toda essa morte da civilidade é subestimada. Eu tenho uma última pergunta. Professor Glenn, o senhor nos mostrou como estamos fazendo a transição da ordem baseada em regras para a ordem baseada na força, no poder. Algo que poderíamos imaginar antes do século XX, mas aqui estamos nós novamente. Então, o senhor acha que os países do BRICS e, de modo geral, o Sul Global deveriam tentar exercer uma força contrária? Pela via legal? Ou como uma potência num poder coletivo indo contra esse ressurgimento da hegemonia? Bem, eu acho que o BRICS deve ser anti-hegemônico, deve se opor à hegemonia. Isso não significa que precise ser anti-americano, tem que ser anti-hegemônico. Seria um mundo ideal. Acho que a América deveria ter sido um membro, porque o que eu vejo como o câncer do mundo hoje são todas essas aspirações de hegemonia. Se você busca hegemonia, está promovendo política de blocos. Em termos de sistemas de alianças, enquanto o país A e o país B cooperam contra o país C, o motivo pelo qual os Estados Unidos são tão entusiasmados com alianças é porque, seja na Europa, na Ásia ou no Oriente Médio, eles fazem a mesma coisa todas as vezes. Isso perpetua o conflito, porque uma vez que há conflito, os adversários podem ser contidos usando aliados, e os aliados permanecem obedientes. É por isso que, quando a paz surge, é um desastre enorme para o hegemon. De repente, seu adversário não está mais contido, podendo ficar mais forte, e seus aliados deixam de obedecer. Então essa é a principal ambição hegemônica e o sistema de alianças como a abordagem para isso. Esse é o verdadeiro erro. O que eu realmente gosto no BRICS é que não é uma aliança nesse sentido que não precisa depender de ir contra ninguém. Novamente, eu acho que o maior feito do BRICS é conseguir buscar segurança com os outros membros, não contra eles. Então, por exemplo, China e Índia estão buscando segurança uma com a outra, em vez de uma contra a outra. Isso é uma conquista e não ameaça ninguém, pois China e Índia não vão unir forças e atacar os Estados Unidos, não faz sentido. Assim como o Irã e os Emirados Árabes Unidos, eles também integram o BRICS. Eles podem tentar usar a conectividade econômica para melhorar a segurança entre si, em vez de irem um contra o outro. Novamente, dificilmente eles
são aliados. Ninguém espera que os Emirados Árabes Unidos e o Irã, de repente, ataquem Israel ou os Estados Unidos, nada desse tipo. O mesmo vale para o Egito e a Etiópia. Eles também são assim. Pelo BRICS, podem usar cooperação e conectividade econômica para superar diferenças políticas e buscar segurança juntos, não uns contra os outros. Então eu acho que essa é a principal força do BRICS, que ele é capaz de tentar resistir aos blocos, aos sistemas de alianças, ao sistema de blocos, o que então aumenta a hegemonia. E os americanos continuam dizendo, o BRICS é uma ferramenta para a hegemonia chinesa, mas de que forma? Exatamente, porque sim, a China é a potência líder. No entanto, o fato de que o BRICS consegue ajudar países a diversificarem sua conectividade econômica, isso enfraquece a posição hegemônica. Por exemplo, se observarmos a Rússia, seu principal parceiro estratégico é a China. O que mantém essa parceria duradoura para os russos é justamente o fato de a China não ser hegemônica. Eles dizem, você é o parceiro mais importante. Não queremos dependência excessiva, buscamos multipolaridade, queremos também negociar e nos aproximar de indianos, iranianos, japoneses, coreanos, entre outros, só para não depender de uma única opção. Se os chineses fossem hegemônicos, diriam só nós, vocês não podem diversificar. É basicamente o que os americanos fazem. O BRICS não está fazendo isso. Bem, os chineses não estão fazendo isso. Em vez disso, você tem os BRICS, que permitem que os países se diversifiquem. Sim, a China é a principal economia, mas não consegue dominar, não é uma potência hegemônica. Então, não, eu acho que esse é, para mim, o principal valor dos BRICS. E é por isso que, sim, eu acho que tem um grande futuro. Muito obrigado, professor, por estar conosco. Foi um grande prazer. Obrigado por essa bela entrevista e você será sempre bem-vindo para voltar ao Think BRICS. Então, realmente, muito obrigado. Sempre que precisar. Obrigado e muito obrigado a toda a nossa audiência e até a próxima entrevista. Este é o Think BRICS. Eu sou Lorenzen. Até a próxima.